Damares Alves nasceu no Paraná, mas mudou-se para o Nordeste ainda criança, aos 6 anos de idade. Morou na Bahia, em Alagoas e Sergipe. Formou-se em Direito e Pedagogia e passou a trabalhar na defesa de mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica. Foi assessora legislativa no Congresso Nacional por mais de 20 anos, onde dedicou-se a projetos contra a pedofilia e também em defesa dos indígenas. Damares é pastora evangélica, atualmente integrante da Igreja Batista da Lagoinha. Neste ano, assumiu o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criado no governo Bolsonaro. A ministra deixa claro não ter medo de polêmicas nem de ameaças. Mas, devido à atividade ao longo da vida, anda escoltada e seu endereço é mantido em sigilo. Nesta entrevista, ela manifesta impressões sobre as mudanças necessárias no país, na área que atua e sobre as polêmicas que já viveu. Ministra Damares, antes de qualquer coisa, muito obrigada por arrumar esse tempo na sua agenda, que daqui a pouco até a gente fala dela, que é realmente uma agenda muito apertada. Mas não dava mais para adiar, né? Eu estava querendo tanto vir a esse programa, então estamos aqui. Muito obrigada, ministra. Vamos começar falando de política nacional de enfrentamento do suicídio e a automutilação. Foi promulgada a lei esse ano, né? Sim. E a questão é, em que estágio isso está agora? Que tipo de avanço já deu para conseguir? Olha, nós estamos diante de um governo que teve a coragem de tocar num assunto tão delicado. E não dava mais para adiar esse debate com a sociedade, não dava mais para adiar a implementação de uma política pública séria de prevenção e combate ao suicídio. E quando a gente fala de suicídio, nós temos que falar de prevenção e pós-venção. A família que passa pelo suicídio, ela precisa ser acompanhada depois. Uma mãe que chega em casa e encontra um adolescente de 12 anos enforcado, essa mãe nunca mais é a mesma. Então nós temos que trabalhar também políticas públicas de pós-venção. É muito comum, numa família que acontece um suicídio, acontecer um segundo, um terceiro, um quarto suicídio. Então nós temos que trabalhar a pós-venção. E estamos aí com esse desafio de lidar com um tema tão delicado, um tema que não é só uma preocupação do Brasil. A questão do suicídio, da automutilação, é um fenômeno mundial. Eu acredito que é um desafio hoje da humanidade enfrentar esse tema. E o Brasil já amarga números absurdos. Segundo a OMS, nós somos o 8º no mundo em suicídio. Mas veja só, é um dado antigo e um relatório anterior, quando a subnotificação era uma realidade. No Brasil, até o ano passado, não era notificada a tentativa do suicídio. E também não era notificada a automutilação. Só era notificado o suicídio concretizado. Ainda tinha uma outra situação no Brasil. Aqueles casos que eram suspeita de suicídio, por exemplo, é suicídio, é um acidente ou foi um homicídio? Esses casos eram investigados pela delegacia. Quando a delegacia concluía que era um suicídio, nem todas as vezes era comunicado. Então nós tivemos uma subnotificação nos últimos anos. É possível que agora, com essa nova lei que foi sancionada e que está sendo regulamentada, que vai ser obrigado a informar o suicídio, a tentativa do suicídio, o resultado de uma investigação e a automutilação, é possível que a gente se assuste, que a gente esteja aí entre os 5 primeiros no mundo em suicídio e automutilação. E aí eu vou dizer para você, já é uma das maiores causas de morte entre os nossos jovens. E por que o assunto urge? A necessidade da gente trazer não só a discussão, mas políticas públicas de verdade. Porque nós estamos com um fenômeno, que é o suicídio entre crianças. Sério, ministra? Entre crianças. Nós já temos registro de crianças de 6 anos no Brasil que se suicidaram. A menina mais jovem que estava conversando comigo, que estava se automutilando e querendo se matar, tinha 7 anos de idade. E o que é que aponta aí, pelo menos nesses relatos dele, o que é a causa, o que tem gerado todos eles que estão se automutilando, que estão se autoflagelando e que estão tentando suicídio, eles falam que estão com dor na alma. E a gente não pode subestimar isso. Não subestime e, por favor, não recrimine. E não use essa frase, é frescura, quer se aparecer. Não é. Essa geração está em profundo sofrimento. Nós vamos ter que entender
que é um desafio de todos nós. O que está causando esse sofrimento também teremos que combater, mas eles estão em profundo sofrimento. Essa geração não sabe lidar com conflitos. Nós temos meninas que se suicidaram porque o menino que ela se apaixonou não olhou para ela. Nós temos aí o bullying como um grande fator que está desencadeando a tentativa de suicídio, o suicídio e a automutilação. Nós passamos pelo bullying e a gente era desafiado a lidar com o conflito. Essa geração não sabe lidar com conflitos. Então nós vamos ter que fazer uma revisão de valores, nós vamos ter que ir para a escola, nós vamos ter que conversar com os pais, nós vamos ter que trazer todo mundo para esse debate, porque nós temos aí um risco muito grande, o efeito contágio. Agora, a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, entende que nós vamos precisar falar. Agora, falar da forma certa. Então, o Ministério vem também aí com treinamento, nós temos a parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria, parceria com o Ministério da Saúde, com profissionais da área da saúde mental, inclusive para dar tutorial ao Ministério, e a gente está treinando jornalistas, repórteres, blogueiros, professores, conselheiros tutelares e um grupo que a gente está alcançando, líderes religiosos. Nós precisamos começar a falar com os líderes religiosos que a oração ela é importante, a fé nesse processo é importante, mas a gente também está diante de uma questão de saúde mental. Então nós estamos trabalhando com todos os segmentos que lidam com vidas e a gente está fazendo essa releitura. Não vamos nos omitir, vamos falar, mas falar da forma certa. Senão pode gerar até realmente um Sim, efeito contrário. Ministra, já que a gente está falando de suicídio, eu vou aproveitar para resgatar uma polêmica de início de ano, logo que a senhora assumiu, inclusive, que foi a questão do vídeo no qual a senhora narrava que na infância tentou pensou em suicídio. Aos 10 anos de idade. E aí o vídeo foi divulgado, ficou conhecido como o vídeo da goiabeira. Exato. Qual é o seu sentimento hoje em relação a Olha, isso? deixa eu te falar, aquilo acabou sendo muito bom. Nós conseguimos transformar aquele limão numa deliciosa limonada. Porque quando eu fui convidada para ser ministra, eu já tinha o compromisso de lidar com esse tema delicado que é o suicídio. Mas aquele episódio, por que eu estava em cima de um pé de goiaba? Por que eu estava numa goiabeira? Por que eu queria me matar? A partir dali, aquilo me deu uma porta de entrada para começar a falar com o Brasil. Olha, eu não estava lá porque eu era maluca, eu estava lá porque eu estava em profundo sofrimento. Vocês sabiam que crianças tentam suicídio no Brasil? Eu não fui a única que subi no pé de goiaba. E foi muito surpreendente que pessoas pegaram o recorte, né? Como tudo que eu falo, editam um pedacinho, um tiro do contexto, e pessoas riram daquilo. E quando foram me ouvir, pessoas que riram, pediram perdão. Pessoas que zombaram do choro de uma menina entenderam que aquilo era muito sério, que não se pode rir de uma criança em profundo sofrimento. E por que eu estava triste? Porque eu fui abusada. Então foram dois temas que a gente pôde fazer uma introdução com o Brasil. Está ministra uma mulher que foi barbaramente abusada aos 6 anos de idade e aos 10 anos tentou suicídio. Está posta a realidade da criança no Brasil. E a minha tristeza, isso aconteceu há 50 anos atrás. E nos 50 anos, o que a gente avançou? Nós estamos agora no caos do caos. Nós estamos com o número de crianças abusadas como a gente nunca viu nessa nação e novas modalidades de abuso, e estamos diante do caos, da epidemia do suicídio. Essa questão do abuso sexual é um tema que, obviamente, custa muito caro para a senhora e termina em alguns momentos sendo alvo de novo de polêmica mais recente sobre, entre as propostas do Ministério, os trabalhos de enfrentamento à violência sexual, a abertura de uma construção de uma fábrica de calcinhas no norte do país. Então, faz a gente entender o que foi isso. Veja só, eu entendo que abuso não se justifica, não se explica, não se minimiza e nem se relativiza. Eu rejeito qualquer justificativa para abuso. Abuso é abuso. E o abusador tem que ser contido, tem que ser preso, tem que ser punido. E nós temos na região do Brasil, no Brasil uma região em que o abuso ele acontece de uma forma muito maior em relação a todo o país, que é a região da Ilha do Marajó. Inclusive, usa-se o que acontece lá para justificar.
Por muitas vezes eu recebi o seguinte recado: você nunca vai conseguir resolver o problema do abuso no Brasil porque é cultural. Nós nunca vamos acabar. Já existem até alguns pesquisadores querendo defender a tese que pedofilia no Brasil é cultura. Eu rejeito que pedofilia seja a cultura do povo brasileiro. Eu rejeito essa afirmação e há muitos anos eu brigo com relação a isso. Já quero, inclusive, relativizar. Por exemplo, nós temos uma proposta de lei no Senado Federal para diminuir a idade da relação sexual de 14 para 12 anos. A idade do consentimento. Porque hoje o Código Penal diz que quem tiver relação sexual com um menino ou uma menina com menos de 14, responde por estupro de vulnerável, mesmo que a criança queira. Responde por estupro de vulnerável. Aí alguns especialistas chegaram à conclusão: não, o menino brasileiro quer sexo cada vez mais cedo. Vamos diminuir de 14 para 12. Tiveram a ousadia, a petulância, o absurdo de propor a liberação de sexo no Brasil a partir de 12 anos. Só que quando você escreve 12, você tem a coragem de falar 12, estão pensando mesmo em 10. Já vi uma discussão nos bastidores, eu sou assessora, eu fui assessora lá nos bastidores. Já vi uma discussão nos bastidores, 12 é muito, será que um parlamentar não pode apresentar uma emenda para 10? Então veja, querem relativizar o abuso no Brasil. Vamos liberar, vamos legalizar a pedofilia no Brasil. Então eu rejeito essa afirmação. E muitas vezes usaram assim, olha, lá na Ilha do Marajó é comum o estupro de meninas, o abuso e o incesto. E aí eu trago um outro elemento para essa discussão, que é o incesto. Incesto não pode ser cultura. Inclusive, a questão do incesto, ela é tão comum no Brasil que ela está em nossas lendas. Sabe a lenda do boto? Que no passado a gente ouvia falar que lá na região ribeirinha as pessoas acreditavam que o boto engravidava a menina. A história do boto é uma grande farsa. Era o pai que engravidava a menina e botava a culpa no boto. Então havia uma fantasia ali em torno de um ser misterioso que engravidava meninas. Era o incesto, ou o irmão mais velho, o tio, o avô, o pai. Então o incesto está na nossa história há muitos anos. E aí a Ilha do Marajó é usado como exemplo, lá é cultural. E eu tenho um amor à Ilha do Marajó, ao arquipélago do Marajó. Há 15 anos eu estou envolvida com ações de enfrentamento ao tráfico de mulheres que acontece lá, a violência sexual contra mulheres e meninas, mas a violência doméstica também. Então há 15 anos eu estou muito envolvida com isso. Quando ministra, nós tínhamos que ter uma região para a gente desenvolver projetos. E o presidente da República tem o seguinte lema: menos Brasília, mais Brasil. E ele deu uma ordem aos ministros: vamos atrás dos invisibilizados, vamos atrás dos ribeirinhos, vamos buscar aquelas pessoas que nunca foram alcançadas. Aí, numa reunião no Ministério, decidimos Arquipélago do Marajó. Por quê? É um complexo com 16 municípios. O que fizermos em um pode ser alcançado nos outros. E um arquipélago esquecido pelo Brasil. Então, resolvemos ir para lá, com várias iniciativas, entre elas o abuso de criança. Não é só o abuso. E aí, conversando com os agentes envolvidos com o arquipélago, uma autoridade conversou comigo e disse: olha, ministra, o abuso lá é tão grande e há um estudo que falam que um dos motivos de abusar meninas é porque elas são tão pobrezinhas que elas não têm calcinha, não têm roupa íntima. Aquilo me irritou demais. Como é que tu vai justificar o abuso por falta de calcinha? Aí numa reunião eu disse: olha, se o problema da Ilha do Marajó é fome, vamos levar comida. Se estão abusando de meninas por falta de emprego, vamos levar empresas para lá, vamos levar a fábrica. E, inclusive, me disseram que o abuso lá é por falta de calcinha. Vamos levar calcinha. Na verdade, vamos levar uma fábrica de calcinha. Pegaram. Quando eu estou irritada falando que eu não aceito nenhuma justificativa para o abuso, pegaram só essa frase. De novo. Editaram e disseram que eu falei que o abuso lá é por falta de calcinha. Eu estava ironizando uma informação. Eu estava rejeitando uma informação que foi levada ao meu gabinete. Inclusive, essa autoridade que levou a informação, ela quer se pronunciar. Eu disse: não, fica quieto. O problema é comigo. O problema não é o que eu falei. O problema é torcer para não dar certo.
O problema é que há uma torcida muito grande que este governo não dê certo. A senhora se sente perseguida? Não me sinto perseguida. Não sou eu que estou sendo perseguida. É a ideologia que estamos trazendo, é a proposta que estamos trazendo, é as iniciativas que estamos trazendo, é o governo. Então, assim, como eu estou mais em evidência hoje, daqui a pouco não serei eu, será um outro ministro, vamos atacar o que ela fala. Então, eu já estive em lugares em que pessoas ficam de plantão, assim, com a câmera, esperando uma palavra. O lance do cabelo. É tão incrível, eu cortei o cabelo. Por que ela cortou o cabelo? Ministra, a senhora cortou o cabelo por quê? A senhora vai entrar no Tinder? Vou. Na verdade, eu falei para um repórter, não, Tinder é coisa de adolescente. Eu não vou entrar no Tinder, não. Eu vou abrir um site para receber currículos. Olha, isso eu falei para um repórter depois de 4 horas de enfrentamento numa comissão na Câmara, um debate acirrado, onde eu chorei, parlamentares choraram, abrimos o coração, falamos do enfrentamento à violência, 4 horas. Depois de 4 horas, o repórter sai comigo da sala, eu achando que ele ia perguntar alguma coisa de tudo sério que falamos, e perguntou, ministra, a senhora vai entrar no Tinder mesmo? Eu fiquei tão irritada que eu disse assim, não, Tinder é para adolescente, eu vou abrir um site. 2 horas depois, qual era a manchete desse jornalista? Ministra abre site para receber currículo. Mas o bom é que tá chegando. Vai que cola! Arruma um casamento, ministra. A gente vai continuar a conversar, mas no próximo bloco. É daqui a pouquinho, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com a ministra Damares. Ministra, no bloco anterior, a gente terminou com a senhora brincando, inclusive, sobre a história de marido. Eu vou continuar com a brincadeira para saber uma coisa, que é o marido que vai aguentar o ritmo da sua agenda e essa própria situação de segurança. A senhora não pode ter endereço fixo, vive escoltada. Como é que é isso? Vai ser difícil alguém querer se arriscar. Um já foi embora. E eu não era nem ministra, né? É difícil, mas assim, de repente, deixa eu aproveitar teu programa, mande currículos. Olha, veja só, inclusive eu queria muito que você falasse sobre isso, porque quando o presidente instituiu o Ministério da Família, e por causa de todos os discursos dele, eles disseram assim, o presidente vai querer agora a família tradicional, natural, é só isso que é a família para ele. Não, eu sou uma família diferente. Eu sou uma mulher sozinha, e somos milhões no Brasil, de líderes da família, mulheres chefes de família. Eu sou uma mulher sozinha, mãe de uma filha indígena. Tem família mais diferente que a minha? Não tem. E mãe sócio-afetiva, porque eu não oficializei a adoção de minha filha, né? E por que não oficializei? Porque minha filha tem pai e mãe na aldeia. Ela ama o pai e a mãe na aldeia. Então nós somos uma grande família. Eu, Lulu, na cidade, eu, Lulu, o pai e a mãe na aldeia. Então essas famílias existem e elas precisam ser fortalecidas. Então o governo vem pensando em todas as configurações familiares. Entendi. Ministra, agora vamos falar, a senhora falou de filha indígena, aproveitar e falar dos índios também. A senhora tem exatamente um foco no Ministério, porque seu Ministério engloba muita coisa. Muita coisa. E essa parte indígena que, aliás, mais uma polêmica no início do ano, essa questão de FUNAI, fica com quem, ficou com o MJ, a senhora disse que vai ser guarda compartilhada. Então... Explica o que é isso. Então, não abre mão, de jeito nenhum. Não abro mão. E eu tenho legitimidade para trabalhar com os índios. Mas quando a FUNAI veio para este ministério, foi muito pensado. O Ministério da Justiça mudou, não é aquele Ministério da Justiça do governo passado. Ele hoje é o Ministério de Segurança Pública, Justiça. O ministro Moro foi convidado para combater corrupção, para garantir segurança pública e para fazer o enfrentamento ao crime organizado. Então, ele veio para este novo ministério. Não foi dito a ele que ele iria cuidar de índios. Então, quando se constituiu o novo Ministério da Justiça, 2 organismos que estavam lá ficaram perdidos, não ficaram acolhidos lá, que é a Comissão da Anistia e a FUNAI. O que combateu
ter de corrupção entre índios? Índios têm que ser cuidado, amparado, protegido, apesar que eu encontrei muita corrupção na FUNAI. Então, assim, o índio tem que ser cuidado como um todo, o anistiado tem que ser cuidado, tá? Nós temos que ter muito cuidado, muito carinho com essas pessoas que se sentiram com direitos violados lá atrás, na época do regime militar, de um período aqui no Brasil. Então, esses dois organismos vieram para o nosso Ministério de Direitos Humanos, o Ministério da Família. Então eles foram agasalhados e era o lugar certo. Mas aí a briga no Congresso Nacional e alguns opositores, não, a FUNAI tem que voltar para o MJ. O bem mais precioso de uma área indígena não é a terra, é o índio. E houve nos últimos anos uma política pública muito voltada só para a terra. Esquecemos da mulher indígena. Você sabia que tem estupro em aldeia? Nós temos que cuidar desta mulher indígena. Mas veja, nós temos terras, nós temos processo de homologação de terra tramitando há 30 anos. Brigou-se tanto e não fez nada. Se essas áreas tivessem todas homologadas, muitos dos problemas teriam sido resolvidos do índio. Mas a gente veio com essa outra proposta, o índio como um todo, a mulher, o idoso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já viu o índio cego? Não. Você já viu o índio em cadeira de roda? Índio com síndrome de Down? Você nunca se perguntou, todos eles nascem sem deficiência física ou mental? Esse questionamento eu tenho feito com o Brasil há 20 anos. Eu descobri há 20 anos atrás que alguns povos no Brasil ainda matam crianças com deficiência. Quando eu descobri aquilo, eu tinha duas reações, duas atitudes a tomar. Me silenciar, como era o recomendado pelos antropólogos, não toque nesse assunto, porque é uma questão cultural, ou me levantar para salvar essas crianças. Eu optei em salvar as crianças, porque parte do sacrifício de crianças no Brasil, 90%, quem faz é a mãe. Você tem ideia do que é você impor a uma mãe a condição de carrasca do seu próprio filho? Porque, olha, não vamos romantizar isso, não. Não existe nenhum romance, nenhum glamour, nenhuma delicadeza em enterrar uma criança viva. É assassinato. Então, veja só, essa mãe, imagine a mãe de uma criança de 1 ano, que ela amamentou, que ela cuidou, que ela ama, e ela descobre com 1 ano que ele é surdo. Porque a surdez você não descobre quando nasce. Às vezes com 8 meses, 10 meses. Imagine essa mãe fazendo um buraco no meio da floresta. Agora, enquanto estamos falando, tem mães no Brasil cavando buraco. Imagine essa mãe cavando um buraco, a criança brincando, achando que ela está brincando, e ela pegar o bebê, olhar nos olhos dele e enterrar essa criança viva. Você acha que essa mãe é feliz? Não dá para imaginar. Gente, nós temos que entender que não é uma índia, eu estou falando de uma mãe. Então a gente relativiza tudo porque foi um índio, peraí, é o ser humano. Nós temos uma estimativa, isso não é oficial, inclusive a gente está criando agora a notificação, que mais de 1.500 crianças são assassinadas por ano nas aldeias do Brasil. Nossa. Mas eles matam porque são cruéis? Não. É uma questão cultural. Mas a gente tem que começar a conversar com esses povos. Dá para avançar nesse item? Dá para a gente salvar essas crianças? Tá enterrando porque ele é surdo? Olha, mas tem um aparelhinho. Tem libras. Dá para a gente conversar com os povos, dialogar com esses povos. Então, eu falo de guarda compartilhada porque eu dizia assim na briga no Congresso, deixa os índios com a mamãe Damares. E aí eu vou aproveitar um ponto que a senhora tocou no meio dessa sua explicação, que é de outro tema polêmico, e a senhora tem feito um trabalho em relação à comissão de anistia. Qual é o entendimento nesse momento? Resolver este problema de uma vez. Veja só, a comissão de anistia ela foi criada por lei, que era para anistiar pessoas que num período no Brasil se sentiram com direitos violados. Mas é um período lá atrás, que se a gente for contar a idade, muitos são idosos e muitos já morreram. Então, essas pessoas que tiveram seus direitos violados e que apresentaram um requerimento que querem ser indenizadas, a maioria já morreu e o requerimento não foi analisado. Gente, eu não consigo imaginar 20 anos um requerimento numa comissão e não deram uma resposta para essa pessoa. Isso sim é violação de direitos humanos. Brincar com direitos que estão lá nas gavetas. Então, qual é o meu papel? Reunir um time forte. Chamei um time da gente sentar, sabe quantos requerimentos eu ainda vou analisar? Mais de 7.000. Nossa, e agora vai haver, ministra, alguma
contemporização sobre esse significado de quem realmente merecia a anistia? Claro, vai haver um rejulgamento? Claro, veja só, os que foram concedidos já foram concedidos. Eu não vou fazer revisão. Apenas um segmento que eu quero revisão, os cabos da FAB. Você sabia que o maior valor pago de indenização não foi pago, está empenhado para pagar, são dos cabos da FAB? Em torno de 2.500 cabos se sentiram prejudicados com uma mudança dentro da FAB de uma portaria e entraram na comissão de anistia. Mais de 7 bilhões de reais para esses cabos da FAB. Peraí, e eu estou questionando porque eles tiveram mesmo direitos políticos, foram mesmo perseguidos ou tiveram seus direitos violados por um regime? Não, era uma questão trabalhista, que resolva-se lá no Ministério do Trabalho, mas não, estão entrando aqui na comissão. Você sabia que nós temos indenizações de mais de 1 milhão, 2 milhões para uma única pessoa? Então, esse segmento eu quero rever. Os 7 mil que estão lá, eu vou olhar com lupa. Eu vou saber se merece ou não. Mas eu quero dar agilidade. Já está na hora da comissão de anistia acabar. Ela tem um prazo de validade. Ela tem que acabar. E o que eu vi na comissão de anistia? Esqueceram os requerimentos, que ela foi constituída para isso, e começaram a publicar livros, publicar obras, até mesmo um museu a comissão estava construindo. Quer dizer, o objetivo da comissão foi totalmente esquecido e outras atividades foram feitas. E olha, e vou dizer uma coisa para vocês, está em auditoria. Nosso Ministério está fazendo auditoria nas contas, Polícia Federal está envolvido, CGU, e eu vou dizer uma coisa, tem muito dinheiro desviado da comissão de anistia. Ministra, só para encerrar uma coisa, são muitos temas, a senhora sofre ameaça de morte muito antes de ser ministra, quer dizer, um histórico longo de ameaça. Eu pergunto o que é que para a senhora, de fato, viver nessa agonia que não pode nem ter endereço fixo, realmente te dá a satisfação de dizer assim, vale a pena? Me foi dada uma missão, tá? E eu preciso cumprir essa missão. Sabe, eu sou nordestina, não nasci no Nordeste não, mas eu me criei lá. Sabe a nordestina que não desiste nunca? Quando o presidente me deu a missão e eu aceitei, agora é uma questão de honra, eu vou até o fim. Muito obrigada, ministra. Foi um prazer estar com você. Nosso papo já acabou. Oh, que pena, já acabou? Já acabou. A senhora falou ali nordestina, que não desiste nunca, prazer também, sou uma delas.